Reconhecido mundialmente, é um dos cineastas mais premiados do Brasil. Eu converso hoje com o catarinense Silvio Bach. O Palavra Aberta já está no ar. Oi, Silvio, você nasceu em Blumenau e criança foi morar no Paraná. E essa paixão pelo cinema começou quando? Essa paixão começou quando justamente eu morava no litoral do Paraná. Porque eu, na verdade, fui gerado em Camboriú. Nós tínhamos um hotel lá, o Miramar, no final dos anos 30. E como não tinha maternidade, eu fui nascer em Blumenau. E só conheci Blumenau já adulto, quando fiz o estágio do CPOR, lá no 21º Regimento de Infantaria. Nos anos 40 nós fomos morar em Curitiba e no litoral do Paraná, em Antonina e Paranaguá. E foi nessa época, naqueles tempos, os cinemas mudavam de programação a cada 2, 3 dias. E eu acho que a coisa que mais me fez eu chorar era que a minha mãe não queria que eu fosse ao cinema todos os dias. Então eu tive uma paixão assim fulminante pelo cinema, como garoto, assim, 7, 8, 9, 10 anos, e a programação mudava muito, então eu fiquei apaixonado pelo cinema, mas não com essa ideia de um dia ser cineasta. Aliás, essa expressão cineasta é uma expressão muito moderna. Antigamente se chamava diretor de cinema, realizateur, director, sabe? Essa expressão cineasta é uma expressão mais moderna, vem dos anos 60, 70 para cá. Porque ela abrange mais coisas. Ela tem mais um sentido que foi criado pela Nouvelle Vague francesa, Truffaut, Godard. Eles criaram essa expressão cineasta, que é uma pessoa que escreve com a imagem, né? Todo o processo começa com a ideia, depois o projeto, e depois os recursos, levantamento dos recursos, até toda a produção em si. Isso leva quanto tempo para cada longa-metragem? Olha, isso, a gente pensa que no Brasil, que isso é uma coisa de Brasil. Claro, tem esse famoso custo Brasil, que a gente sabe, das dificuldades com que se produzem as coisas do espírito no Brasil. Mas na Europa, nos Estados Unidos, também os filmes demoram para maturar. Você não tem a ideia hoje e amanhã o filme está na tela. Isso leva sempre 2, 3, 5, às vezes 10 anos. Não é? Às vezes, para você ter os direitos de um livro, leva algum tempo para você conseguir os direitos. Para escrever o roteiro, você não escreve um roteiro de um dia para o outro. Leva meses para escrever, depois para escolher o elenco, para escolher a equipe, para escolher as locações. A filmagem propriamente dita, que pode levar 2, 3 meses, 6 meses. Não é? Depois a edição, que pode levar 1 ano. O Contestado Restos Mortais, que nós estamos colocando nas telas, ele levou 1 ano e meio de edição, só para editar o filme. Tínhamos 60 horas de material, para você ter uma ideia. Então, disso para tirar um filme de 118 minutos. E esse lançamento, o Contestado Restos Mortais, quanto tempo levou para ser produzido? Olha, esse trabalho começou, na verdade, visando esse filme. Começou por volta de 2004, 2005, depois que eu lancei meu filme anterior, que chama-se Lost Zweig, que é sobre a vida daquele escritor austríaco, Stefan Zweig, que se matou no Rio de Janeiro, em Petrópolis, aliás, com uma mulher, e que é o autor desse famoso livro Brasil, País do Futuro, que eu tenho certeza que é muito lido até hoje. Que nossos telespectadores conhecem esse livro. Ele ficou famoso por isso. O Zweig se matou no Rio de Janeiro austríaco e tudo. E depois desse filme, eu venho acompanhando a história do Contestado desde o final dos anos 60. Quando no início de 70 eu fiz um filme chamado A Guerra dos Pelados, que é um filme, assim, ainda hoje, o único filme de ficção que tomou o Contestado como tema, sabe? E ainda é muito exibido, ele tem em DVD, ele é muito exibido nas escolas, porque ele joga um olhar de ficção sobre o Contestado. Né? E ao longo desses 40 anos eu nunca me desliguei do Contestado. Não porque eu sou catarinense, mas porque o Contestado trata de um tema candente da nacionalidade, que é a questão da terra. E aquilo foi uma guerra civil ali nos sertões catarinenses, uma coisa que é desconhecida. E senti que há uma invisibilidade assim em cima do Contestado. O Contestado é pouco estudado, ele não está na corrente. Não foi só um conflito de terras, né? Teve caráter religioso também. E isso teve um caráter religioso muito forte, teve um caráter de briga de fronteiras entre Paraná e Santa Catarina, um problema da terra, o problema do capital estrangeiro que foi lá, Estrada de Ferro, São Paulo, Rio Grande, a Lumber, a entrada do capitalismo na região ali. Há historiador que diz que o capitalismo no Brasil começou no Contestado, com a entrada de uma modernidade em cima de uma sociedade arcaica e que provocou uma rebelião que levou 4 anos, de 1912 a 1916, mais de 20 mil mortos.
Às vezes, para consertar, precisa usar o lado ruim. A história do contestado, ela sintetiza a história deste país. Teve gente que nunca contou nada. Eu vou contar para me condenar, né? Eles se esconderam até na hora da morte. Entrevistamos velhíssimos, gente que é filho dos caboclos, filho dos soldados, né? E um dado que sempre me chamou a atenção, que o contestado, como que o contestado sobreviveu 4 anos? Porque ali havia uma espiritualidade muito grande entre aqueles 20 mil caboclos. Essa espiritualidade me chamou a atenção, e aí um determinado momento, não me pergunte quando foi isso, mas um determinado momento me deu um estalo e pensei comigo, não, eu não sou espírita. Até um historiador lá de Curitibano me perguntou, o senhor Baca, o senhor é espírita? Eu falei, não, eu sou cineasta. Ele achou graça, porque ele era espírita, já falecido, e está no filme, inclusive. Então, eu me dei conta que, será que ninguém recebe alguém daqueles feridos, daqueles mortos, soldados, caboclos, gente da terra, enfim, pretos, brancos, imigrantes? E aí, depois de meses de trabalho, participando de sessões espíritas, de espiritismo, de umbanda, a gente filmou 17 horas de 50 médios em transe. É uma coisa absolutamente insólita, nunca ninguém fez isso. O tamanho do teatro de operações do contestado é do tamanho do estado de Alagoas, brincadeira, é uma coisa muito grande. O exército levou muito tempo para liquidar com a rebelião dos caboclos, sabe? E essa tua pesquisa para fazer uma obra te torna um apaixonado, né, pelo assunto. Qual é o próximo projeto? O que tem para o próximo ano? Para o próximo ano tem um projeto que já está até filmado. No ano que vem, em março de 2013, o escritor Graciliano Ramos, autor de tantos livros famosos, Vidas Secas, São Bernardo, né, Memórias do Cárcere, e Angústia, são os principais livros dele, comemoram-se 60 anos da morte dele. Ele morreu no dia 21 de março de 1953. E eu, ao longo desse ano, escrevi e filmei, estou acabando de editar, devo terminar no ano que vem, um documentário de longa-metragem sobre o Graciliano Ramos, sobre a vida e obra, sobre esse livro, sobre a obra dele, não é? Que se chama O Universo Graciliano. E está no meu horizonte um roteiro que eu já escrevi há tempos atrás, a filmagem do romance Angústia, que é o maior livro dele, até hoje nunca filmado, e pretendo fazer isso no segundo semestre de 2013. Sai um pouquinho dos temas da região de Santa Catarina e do Paraná e vai gravar numa outra região. Falando em livros, você é um poeta. A poesia é uma manifestação do espírito humano mais complexa que existe. Mas precisa de um momento de sensibilidade? Não existe uma lei para isso, na verdade. É inacreditável. E eu comecei a escrever poesia já homem maduro, sabe? Eu nunca tinha escrito poemas na minha juventude, nem para cantar namoradas, escrever poesia, nada, nunca, porque justamente pela dificuldade que é. E sou leitor de poesia há muitos anos. Minha estante de livros em casa de poesia é maior que a de cinema. Eu tenho mais livros de poesia do que de cinema. E agora, como te falei, vai sair um conjunto dessas obras reunidas com o título único de Quermesse, que são uns 50 e poucos poemas novos escritos nesses últimos 2, 3 anos. Escritos no meio de fazer um filme, de entrevistar médiums, de ir para pesquisa, sabe? Não há um momento, não existe. Hoje eu vou tirar está chovendo, eu vou tirar o dia para escrever poemas. Não existe isso. Toda a tua obra, qual é a tua principal, a que tu mais gosta, qual que tem mais amor, qual que te marca muito? O próximo filme, verdade, isso não é um xiste, não é verdade, o próximo, porque é tudo novo, eu não sei no que vai dar, não é? Já aconteceu alguma crítica que te deixou assim triste de um bom trabalho que você acha que merecia? Poxa, eu fiz esse trabalho achando que a crítica ia ser fantástica, a crítica com relação a público, e houve alguma decepção? Você falou uma crítica? Não, houve alguma que te marcou e que você tu não esperava? Você falou uma? Eu já recebi dezenas de críticas negativas, como recebi também dezenas de críticas positivas. Isso faz parte do espetáculo.
sabe? Não, porque o cinema tem 1000 olhos. Você vai assistir ao filme, você vai ter uma visão, os câmeras, o diretor, todo mundo vai ter uma outra visão. Cada cabeça é uma sentença. E isso é bom. E isso é bom, entende? Quer dizer, você não faz aquela coisa para agradar todo mundo. Eu não consigo fazer isso. E não quero também agradar todo mundo. Quero que as pessoas, como essa coisa de linguagem que eu usei dos médios, eu tenho certeza que muita gente não vai gostar. E tem gente que está fascinada, porque já viu as chamadas, já viu os trailers nos cinemas. O que é isso? Mas como que é isso? Como é que surgiu isso, sabe? Então eu acho que todo artista é obrigado a absorver as críticas e os elogios. Eu até aceito, eu estou preparado até para os elogios. Que bom. E quantos prêmios nessa carreira toda? O prêmio influencia? Não tem é um incentivo para... Eu tenho 74 prêmios já, nacionais e internacionais. Olha, eu gostaria que os prêmios, tudo bem, eu fico feliz com isso, mas eu queria que os prêmios ajudassem mais a levantar os recursos para os projetos que a gente tem. E isso no mundo inteiro praticamente. Não pense que você ganhando o Oscar, que no dia seguinte você consegue dinheiro para seu filme. Ou você ganha um festival de Cannes. Tem filme que ganha um festival de Cannes e não consegue a distribuição mundial. Então o recurso é o início da gestação, né? O recurso a sensação que você tem é que cada filme você está fazendo o primeiro filme. Essa é a sensação. Eu tenho 38 filmes com esse filme do Graciliano Ramos. É o 38º, são 12 longas de ficções e documentários, e os outros são documentários de Globo Repórter, documentários de média-metragem, curtas-metragens, não é? Então, mas esses prêmios, tudo bem, me deixa elevado, adoro tudo isso, mas eles não têm esse poder, sabe, de garantir que você consiga levantar os recursos com mais facilidade. Para um próximo trabalho. Para um próximo trabalho. Ô Silvio, o fato de teus pais serem estrangeiros e os teus filmes quase sempre retratarem alguma dor, alguma angústia de um estrangeiro que veio morar no Brasil e sentiu alguma dificuldade, tem alguma influência na vida familiar? É difícil, essa pergunta é muito boa, mas é difícil dizer isso, entendeu? O que influenciou mesmo foi ter nascido no Sul, sabe? Ter nascido no Sul. Eu conheço muito bem Santa Catarina, conheço muito bem o Paraná e conheço não tão bem o Rio Grande do Sul, mas conheço o Sul, entendeu? E o cinema brasileiro, até o início dos anos 70, raras vezes virava suas câmeras para nós, né? Para o extremo sul, para Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, sabe? Era assim como se fosse uma região assim que ela já está resolvida. O Brasil mesmo, que é importante, está de São Paulo ou Minas para cima, certo? E eu acabei, sem premeditar nada, e acabei fazendo um desenho dos mais importantes acontecimentos aqui do Sul. A Guerra do Contestado, a imigração alemã, a imigração polaca, as missões jesuíticas, a Revolução de 30, tudo é dessa região aqui. Fora outros projetos que eu tentei implementar e que não tive sucesso. Mas eu não premeditei nada, mas pelo fato de eu ser da região e ser filho de imigrantes, isso tem a ver, não é? Isso aqui é uma área de imigrantes, o Sul é um país de imigrantes, né? E é ligado com as fronteiras com Paraguai, Argentina, Uruguai, quer dizer, nós temos essas fronteiras portunholas, isso é muito importante que os outros estados do Brasil praticamente não têm, não é? Então isso influenciou na minha filmografia, sem dúvida. E a gente agradece muito, né? O Brasil agradece que tu mantenha a nossa história. Olha, muito obrigada pela entrevista, foi um prazer te conhecer. E esse novo projeto que seja um sucesso, que vai ser. Obrigada. Tá bom, muito obrigado.